profissão? Até atualmente nada, só estudava. Você tem quantos anos? 27. 26, vou fazer 27 esse ano. Já conversou com seus advogados? Sim. Está inteiramente cientificado o teor da acusação que foi feita? Sabe o motivo pelo qual foi denunciado? Agora sim. Eu vou advertir que não está obrigado a responder nenhuma das perguntas que forem feitas sem que se implique em prejuízo de sua defesa. Ok. Você mora com quem? Quando eu estava na rua, né? É. Eu estava morando de aluguel com um colega meu. Você tem filhos? Não. Você falou que não trabalha, né? Não. Ok. Como que é seu sustento? Olha, eu estava num clonagem de cartão. Aí quando começou a pandemia, um colega meu me convidou para retirar de auxílio. Como é que você está fazendo quê? Clonagem? Clonagem de cartão. Você fazia clonagem de cartão para viver, é isso? Isso. Entendi. Golpe. Mas você vivia de golpes? Golpes. Entendi. Você tem vícios? Não. Você estudou até que série? Terminei o estudo. Do ensino médio? Ensino médio completo. Ensino médio completo. Você já foi preso ou processado alguma vez? Sim. Quais crimes? Aqui em Goiânia, eu já fui preso por roubo. Tocantins, eu já fui Vamos por etapas. Aqui em Goiânia você foi preso por roubo. Você foi processado aqui em Goiânia? Fui. Não, aliás, não sei dizer, por causa que eu vim numa audiência tem pouco, acho que um mês atrás. Aqui, no Fórum de Goiânia, aqui. Pelo crime de roubo, em Goiânia. Em Goiânia tem outros crimes? Um porte de arma e um roubo. Esses crimes de Goiânia, você tem alguma condenação? Igual eu falei, eu fui um mês atrás. Uma coisa é responder processo, outra coisa é condenação. Em Goiânia você não sabe se tem condenação. Não, ok. No Tocantins ou em outro estado, você responde processos e tem condenação? Eu tenho a condenação de roubo, também lá no Tocantins. Qual a pena? 5 anos e 7 meses. Tá, o que mais? E uma tentativa. Tentativa de homicídio? Tentativa de homicídio. Você foi julgado ou ainda não? Fui. Qual foi a pena? Somando tudo, eu sei que deu 14 anos. Eu puxei 4 anos. 4 anos, incluindo com as remissões, né? Você chegou a cumprir pena e saiu por algum benefício ou você fugiu? Não, eu saí para responder de tornozeleira, semiaberto que fala, né? Semiaberto, você é um semiaberto. Você estava cumprindo a pena ou não? Você largou de cumprir? Eu estava aguardando, quando eu saí uma semana antes da pandemia, aí começou a pandemia, eu estava aguardando, porque não tinha tornozeleira no Tocantins, em Porto Nacional. Tá. Você responde outro processo em algum outro lugar? Não. No Tocantins não responde mais nenhum outro processo? Não que eu me lembre. Só esses, né? Ok. Em relação a esse fato, nós tratamos aqui agora. É verdadeira a acusação que lhe é feita? Doutor, o roubo é verdadeiro. Agora, esse crime por encomenda, não. Ok. Você estava no local dos fatos? Sim. Tá. Você conhece as provas apuradas? Não entendi. O que tem dentro do processo? Lá no processo, pelo meu entendimento, que eu recebi uma encomenda para me matar os advogados, mas isso aí não procede, não. Tá. Você conhecia as vítimas? Assim, quando eu puxei cadeia aqui, em 2016, aqui em Goiânia, nós já ouviu falar assim já dele. Tem alguma coisa legal contra eles? Contra as vítimas? Não, pelo contrário. Pelos presos era até bem visto, né? Por causa que ele recebia acerto, né? Pelos presos era até bem visto. Você conhece as testemunhas? As testemunhas? Você conhece as testemunhas? Testemunha. As que depuseram? Você fala, secretária? Todo mundo, é. Não. Tem alguma coisa legal contra as testemunhas? Não, então não. Você conhece o instrumento que foi praticado em infração, a arma utilizada? Revólver. Seu? Não, eu não. De quem? Do Jarbs. Eram quantas armas? 2. Tá. Você estava com uma e ele estava com outra. É isso? Com uma e ele com outra. A minha e a dele. A sua era
Um revólver calibre o quê? 38. 38, ok. Agora você vai contar tudo que aconteceu desde o começo, pode falar. Eu tava na tentativa lá no Tocantins e eu sabia que eu tava com mandado. Aí eu vim aqui para Goiânia em Peraí, 2016. você sabia que tinha um mandado de prisão contra você no Tocantins? Sim. Tá. Aí eu vim pro Goiás, pra casa do Ronivon. Até aquele rapaz falou lá. O Ronivon não sabia que ele tava com esse crime de latrocínio, não. Em 2016. Em 2016, me prenderam no setor que Climé Oeste. Aí lá falaram que me envolveram também nesse latrocínio. Mas eu não tô envolvido nesse latrocínio. Tá, em 2016 isso, tá. Pode continuar. Em 2016, aí me prenderam na mesma casa que ele. Me prenderam por causa que eu tava com mandado da tentativa. Aí me levaram para CPP e fiquemos lá, eu mesmo fiquei lá uns 8, 9 meses. Aí falando, moça, eu tenho que sair. No meu pensamento, eu tenho que sair daqui do Goiás, porque se eu for recambiado pro Tocantins, eu vou pegar uma condena. Aí a hora que sempre ouvi me falar desses advogados, que era o Marcos. Você ouviu falar o que desses advogados? Que pegava acerto. Acerto para nós é você paga para ele, dá uma facilitada no alvará, extensão de benefício, essas coisas. As vítimas, elas trabalhavam na área criminal? Não, eu fiquei sabendo assim que ele, diretamente não. Eles usavam outra pessoa. Ele só ficava a parte de fazer intermediação. Tá, pode continuar. Aí, logo em seguida, cantou meu recambiamento pro Tocantins, junto com o Ronivon, que é o autor do latrocínio do jornalista. Porém, eles só me pegaram na mesma casa que ele estava. Aí, como deu aquela percussão toda por causa do jornalista, eu criei essa fama que o povo fala no Tocantins. Ah, matou um jornalista, largaram o corpo dele. Por isso que eu gerou essa percussão. Você realmente tem fama lá no Tocantins de ser matador, é isso? Não. Não, fama de quê? Por causa desse tentativa que eu tinha lá no Tocantins, lá em Porto Nacional, e ia juntando com mais esse fato do jornalista, percutiu isso aí tudo. Aí, como a cidade é uma cidade querendo pequena, saber qual que é a fama que você tinha lá no Tocantins? de matador por causa desses Pois dois é, então fatos. é essa fama mesmo. Por causa desses dois fatos. Sim, entendi. Aí, como é uma cidade pequena, gera aquela notícia toda. Entendi. Aí, eu fui pro Tocantins, encambiado. Aí lá eu fui julgado em setembro. Em setembro de 2016. Acho que foi isso mesmo. Setembro de 2016, aí eu cumpri essa pena lá. De 2016 até 2020. Aí eu saí. Uma semana antes da pandemia. Tá. Aí eu saí um pouco desamparado. Minha família me ajudou, minha tia me ajudou, meu pai me ajudou. Eu tava morando de aluguel. Sim. Aí, pra vocês entenderem também a minha relação com o Jabs, um pouco antes, né? A gente se conhece desde a escola. Porto Nacional é pequeno. Como nós se conhecemos de escola, nós se encontrou na cadeia, ele também puxou a cadeia no mesmo bloco que eu, aqui em Goiânia, e depois ele saiu e nós se encontrou também lá em Porto Nacional. Sim. E aí? Aí ele saiu bem antes de mim, aí eu saí já na época da pandemia, sempre mantendo também contato com o presídio, aguardando a tornozeleira. Aí eu encontrei com o Jarvis, aí ele falou, ó, você saiu. Aí ele perguntou, e aí, você tá querendo ganhar dinheiro? Aí eu falei, sim. Eu tenho um esquema ali de clonagem de cartão. Que foi a proposta que ele me fez. Que era pra vir aqui pra Goiânia de novo. Eu falei, não, mas eu não gosto de Goiânia, não. E também do auxílio, né, por causa que em
da pandemia, quer dizer, começou a ter auxílio emergencial. Era para tirar auxílio. Você fez fraude em auxílio emergencial também? Sim. Ok. Aí, daí que eu tava também tirando um pouco do meu sustento, né? Claro, minha família me ajudava, mas só que nunca comentava de crime pra eles, não. Só falava, pai, tô precisando de dinheiro, tia, tô precisando de dinheiro. Aí o Jabson me chamou pra fazer esses golpes. Eu falei assim, não, eu quero ver se é verdade mesmo. Nós aplicou até uns golpes desse lá em Porto Nacional. Só que Porto Nacional é muito pequeno. Aí já começou a sair aquelas conversas. Nós tava fazendo esses golpes, eu falei, bora pra Goiânia. Aí eu falei, vai, então bora. Nisso daí, quando nós viemos aqui pra Goiânia aqui, ele já sabia, já tinha uns contatos aqui já que era pra fazer esses golpes de clonagem de cartão. Tá. E aí? Aí quando chegou aqui em Goiânia, começamos a aplicar uns golpes. Só que o contato nosso sumiu. Só uma dúvida minha aqui. Isso você já está narrando próxima data da morte das vítimas ou é muito tempo antes? Não, isso aí já é próximo. Já. É próximo que você fala alguns dias antes? Alguns dias antes. Ok, então pode continuar. Então você veio para Goiânia com o intuito de aplicar golpe de cartão clonado, isso? Cartão clonado e saque de auxílio emergencial. Então vocês dois vieram para Goiânia com esse intuito, é isso? Com esse intuito. Tá, pode continuar. Como lá na minha cidade eu já tinha essa tentativa, eu já tinha possuído uma arma já. E com o dinheiro que eu estava arrecadando, eu já tinha minha arma já. O Jabson também já tinha dele já. Aí ele falou assim, não, eu vou pra Goiânia só se eu for com minha arma. Aí ele falou assim, pra mim tanto faz. Ele falou, oi. Ele falou assim, vou levar até a minha também. Aí foi a época que nós estávamos conversando no balneário já. Nós se encontrou no balneário e ele tava falando desses golpes aí. Aí eu escutei o Cosmo falando que vinha aqui pra Goiânia. Aí foi a hora que eu perguntei ao Cosmo se ele podia me trazer e que eu arcava com a despesa, né? O que eu ia pagar no ônibus, eu pagava pra ele. Entendi. Aí falou assim, mas eu não sei o dia que eu vou, não. Eu falei, não, quando você der, você me fala. Eu também já conheci o Cosmo de lá, né? Por causa que ele tem um balneário. É uma figura pública. O fato de eu chamar ele de Bigulinha, porque lá no Tocantins nós temos a expressão de Bigulinha, é pessoa que é riquinha. Bigulinha é pessoa riquinha. Tá, e aí? Aí eu já tinha um contato dele, aí ele falou assim, ó, eu tô indo pra Goiânia amanhã. Eu falei assim, então passa aqui onde eu tô. Que aí eu mandei a localização pra ele. É da casa da Érica. Tá, e aí? Aí nós veio aqui pra Goiânia aqui, ele deixou nós no hotel. Aí eu falei, inclusive, eu falei, não, o Jabson, que eu tinha um apelido também pro Jabson, que era de Nena. O Nena vai com nós, tem algum problema? Aí falou, quem que é Nena? Aí eu falei, não, um colega meu. Aí falou, não, pode ir. Nena é o Jaderson? Nena é o Jabson. Tá. Aí chegando aqui em Goiânia, ele deixou nós no hotel. Aliás, eu tinha um dinheiro guardado. Tá. Quanto que vocês ganhavam em média com esses golpes? Uai, um auxílio emergencial, dependendo do tanto que a gente pesquisava na internet, que era pelo nome, né? Mas é faixa de 4 auxílios. Quanto que era o auxílio? R$600. R$2.500, mais ou menos? R$2.500 por dia. R$2.500 por dia que vocês conseguiam ganhar. Porque para fazer um... E a coisa é eletrônica? É assim, na época, tinha um programa chamado ProBusque, ou ProLeão, que você digita aqui seu nome aqui. Por exemplo, Pedro Henrique Martins Soares. Aí vai ver o tamanho do seu score. Dependendo do tamanho do seu score, que isso aí serve para dar o cartão também, dá para você puxar o CPF, de que você trabalha,
onde você mora, todos os dados pessoal. Aí você pega e coloca no celular. Aí você vai cadastrar. Aí você vai cadastrando no celular. Tá, aí a primeira dúvida é essa. Se é através da informática, se é através de computador ou celular, por que você precisava vir para Goiânia? Por que não podia fazer isso lá em Porto Nacional? Primeira dúvida. Vou chegar aí. Por causa que começaram a bloquear os... Como é que falam? Porque estavam aplicando muito golpe. Aí precisava da identidade para confirmar. Aí é a hora que, por causa dos dados, você puxa os dados da pessoa. Pois é, mas a dúvida continua. Pois é, a dúvida continua. Eu tinha um colega que fazia identidade falsa. Aí eu só ia trocando de foto. Não, tudo bem. Minha dúvida é só o seguinte. Por que precisava vir para Goiânia? Se é através do computador que fazia isso, por que você não continuou fazendo isso lá em Palmas? Palmas não, porque, igual eu falei, lá é uma cidade pequena. Não, tudo bem, é uma cidade pequena, mas na região inteira, é muito mais perto ir para a região inteira de Tocantins do que deslocar 1.000 quilômetros para vir aplicar um golpe que você poderia ser pelo computador. Porque ele falou que aqui tinha uns contatos maior. Então tá, continua então. Porque o Jefferson falou que aqui tinha uns contatos maior sobre essas questões aí dos auxílios. Aí nós veio para cá. Tá. Você chegou que dia? Eu não me lembro, eu sei assim, por data. Que data você chegou? Que dia que você chegou? Dia 20, dia 21. 20, 21. Isso. Tá. Que dia que foi o crime mesmo? Foi dia 28. O crime foi dia 28, não é isso? Isso. 28. Então você ficou aqui do dia 20 ao dia 28. Sim. Quantos golpes você aplicou nesse tempo aqui? Bom, agora eu falei. Ele tinha um contato aqui. Nós fizemos 5 golpes aqui. 5 golpes no período de 28 dias. Não. 5 golpes no outro dia. Porém, o contato que ele tinha sumiu. Quanto você arrecadou nesse período do dia 20 ao dia 28? É porque é porcentagem, né? Quanto você arrecadou? A minha parte deu uns 2.000, 2.000... Então, nesses 8 dias você ganhou em torno de 2.000 e poucos reais. Isso. Porque tem a porcentagem, né? Da pessoa que faz a identidade, da pessoa que faz o corre para cadastrar. Entendi. Então, em 8 dias você ganhou em torno de 2.000 reais, mais ou menos isso. Isso. A minha parte, a dele é fora. Dele era fora. Dele era fora. Entendi. Tá, e aí continua. Aí, como eu disse, eu trouxe também minha arma. Sabia que ele estava com a dele também. Tá. Nós ficou num hotel. Aí o contato que ele tinha não estava mais respondendo. Nós já estávamos no hotel já. Hotel Pinheiro. Tá, e aí? Aí o contato dele acabou. Dinheiro foi acabando. Aí eu perguntei pra ele, moço, o que nós vamos fazer? O dinheiro tá acabando. E o cara não responde mais. E aí? Aí foi a hora que ele lembrou dos advogados. Tá, e aí? Aí perguntou, você tem coragem de fazer um assalto comigo? Aí eu falei que tinha. Aí ele que tinha... pesquisou na internet, já sabia o nome. Ele tinha contato com os presos daqui também, né? Já sabia também. Ah, e aí? Aí ele pesquisou o nome, achou o endereço e comecei a me estudar. Que dia que vocês começaram a estudar? Mais ou menos pro dia 25, 26, por aí. 25, 26. Ok. E aí? Vou continuar. Aí nós começamos a estudar, achamos o endereço dele, que era inclusive era perto. Nós começamos a ir lá, tinha um restaurante lá perto, nós começamos a almoçar lá. Almoçamos umas 2 vezes lá. 2 ou 3, não me recordo. Só mais uma dúvida. Vocês foram lá, não tem nada a ver com golpe de cartão, nada a ver isso. Não, era para assaltar mesmo. Não, aí nesse momento já não era mais cartão, porque não, igual eu falei. De cartão, pois é, era para assaltar mesmo. Era para assaltar mesmo. Isso mesmo? Isso. Ok, pode continuar. Porque igual eu falei, até então o contato já não tinha mais. Tá. Aí nós começamos a estudar ele. A ideia era para assaltar os advogados, tá? Pode continuar. Foi que aí o Jaime falou assim, nós já tínhamos visto que tinha uma grande movimentação mesmo lá, carro bem
de luxo, né? Que carro que era? Tinha um, acho que era, não sei o nome certo, não sei se é SW4, não me lembro o nome do carro que tava lá. Mas eu sei que era de luxo, que carro novo. Uma grande movimentação lá, né? De carro, né? Então, pode continuar. Você sabe dirigir? Sei. Sabe, né? Sei Ok, dirigir. pode continuar. Aí ele falou assim, não, vamos marcar um horário. Tá. Vamos marcar um horário lá, que já sabia que ele recebia o dinheiro, né? E a gente sempre soube que dinheiro, soube de acerto era em espécie. Aí chegando lá, marquei um horário. O Jabs marcou o horário, né? Comprou um telefone, marcou o horário. Já gostava de ir em shopping, gostava de andar, comer comida boa. Aí chegando lá, nós tinha marcado o horário já com a Beatriz. Era por volta das 2, 3 horas, não me recordo certo, sei que era tarde. Chegando lá, a Beatriz já sabia o nome dele, né? Que ele deu um nome lá, não sei se era Fernando. Aí ela só abriu a recepção. Chegamos lá, ela falou: não, doutor Marcos, agora a gente atende, você está marcado o horário. Na hora que nós chegou lá, tinha um cliente. Você procurou pelo Dr. Marcos? O Jarbs. Já procurou pelo Dr. Marcos. Isso. Ok. Chegamos lá, tinha um cliente, tinha a Beatriz, que tinha uma plaquinha lá com o nome dela. Aí ela falou assim, agora ele te atende. Aí foi o primeiro, atendeu primeiro um cliente que tava lá. Aí demorou a faixa de uns 15 a 10 minutos. Aí já saiu ele. Ela falou assim, agora ela vai atender vocês agora. O Marco vai atender vocês. Aí foi a hora que nós entrou lá dentro do escritório. Tá, e aí? Na hora nós chegamos lá, sentamos na mesa, né? Aí conversamos um pouco. Aí nós levantou e anunciamos um assalto. Os dois? Os dois. Tá, e aí? Saquei uma arma, anunciamos um assalto e começamos a vasculhar. O Jabo já começou estressado que não tava achando nenhum dinheiro. Aí falou assim, embora então, já que não tá achando dinheiro aqui. Aí foi a hora que ele foi buscar a secretária. Já tava um pouco estressado já com aquilo já. E eu falo, moço, calma, moço, calma. Aí foi a hora que o doutor Marco falou, não, eu tenho 2.000 aqui. Se eu dar o dinheiro pra vocês, vocês me deixam quieto? Aí eu falei pra ele, deixamos sim. Aí foi a hora que ele tirou o dinheiro do paletó. Tá, e aí? O paletó tava na mesa assim, ele tirou o paletó. Aí, eu não entendo muito de terno, tinha tipo um forro dentro do terno, assim, por dentro. Aí eu já vi o Jabo chegando já com a secretária, puxando até o cabelo, falando alto. Falei, moço, para com isso. Colocou ela sentada perto da mesa. Enquanto isso aí, eu tava já vasculhando lá. Aí ele chegou, ficou na sala, igual lá eu fiz numa reconstituição. Ele tava na sala, nós procurando dinheiro lá. Aí foi a hora que ele falou, moça, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Jales. Ô Jácio, Tá, e aí? cadê o dinheiro? Eu sei que você tem mais dinheiro, eu sei que você tem mais dinheiro. Aí foi a hora que ele apontou a arma o Marcos a primeira vez, eu falei, ei, calma, tá doido? Aí foi a hora que eu falei assim, não, vou ver na outra sala lá. Antes disso, a secretária, Beatriz, tava demonstrando muita, como é que eu vou te dizer, nervosa, tava muito tremendo. Eu falei pra ela, até eu cachei com a arma lá em punho ainda. E falei assim, calma, Beatriz, isso aqui é só um assalto. Agora isso aqui vai acabar. Aí foi a hora que ele falou, vai ver lá na outra sala lá. Se tem dinheiro lá, que tinha uma outra sala. Uma assim e outra assim. Nisso daí, já tinha vindo também um outro advogado que ele tinha ligado,
que antes disso a gente começou a falar lá sobre uma questão de um carro. Aí ele falou assim, não, essa não é muito minha área, não. Aí chamou o outro advogado. Eu não entendi essa questão do carro aí. Não, foi o pretexto que a gente usou para chegar até lá. Que era um inventário de um carro. Ah, o inventário de um carro, entendi. Inventário de um carro. O pretexto de chegar até a consulta. Aí foi a hora que eu levantei e ele falou, vai vir lá na outra sala lá. Aí eu falei, calma, moço, calma. Foi a hora que eu virei as costas, saindo, escutei o disparo. Não foi você que disparou, então? Não. Foi o Jaderson? Não. Igual eu sempre falei lá para a polícia técnica científica lá um dia. Falei assim, vocês podem fazer exame de balística na minha arma e vocês vão ver que não saiu um disparo da minha arma. A arma que tava comigo, né? Aí eu falei, você tá louco? Aí ele saiu já, bora. Aí fora que ele saiu por mim. Isso aí, quando eu já tava saindo, eu já tinha botado a arma já na cintura. Por que a testemunha falou que foi você que atirou? Não sei, igual eu falei, ela tava muito nervosa. Pelo fato de talvez eu ter conversado com ela, ela pode ter pensado que foi eu que atirei. Porque se uma pessoa tá nervosa demais e eu conversar só com essa pessoa, ela não vai ver quem tá em volta. Igual eu aqui, eu tô conversando com você, tá olhando pro seu, mas não tô vendo a volta. Tá, pode continuar, e aí? Então você não efetuou disparo nenhum? Não. Só o Jaderson? Bom, o Jato atirou nele, né? Quantas vezes que o Jaderson tirou? É igual eu falei, eu tava saindo de costas e não cheguei a ver o disparo. Não, igual eu falei, é uma arma com a sala muito com eco, não deu pra me distinguir quantos tiros. Assim, uma pergunta técnica para você. Sim. Você sabe que no caso de autor e partícipe, os dois respondem do mesmo jeito? Você sabe disso? Você já mexeu com o crime, você sabe disso? Sim. Então você responde pelo crime que ele cometeu do mesmo jeito. Não tem diferença se um atirou ou não tem. Você já sabia disso? Já sei disso, já. Sabe disso, né? Ok, pode continuar. Sim, igual eu tô falando a minha participação, né? Tá, pode continuar. Mesmo não sabendo que a minha condena e a dele é a mesma, não faz diferença. Tá. Igual eu falei, no dia que... revoltando lá, né? Eu ia saindo lá, escutei o disparo, eu voltei e perguntei, você tá doido? Aí ele falou, bora. Mas vocês foram embora. Aí foi a hora que eu fiquei no corredor e tinha mais uma mulher aqui. Não me recordo. Tinha uma mulher aqui. Enquanto isso, já tava saindo já na porta já. Aí eu saí também, saí andando. Ok. Então vamos lá. Primeiro, por que teoricamente, o Jaderson atirou na vítima? Por que motivo ele atirou? Depois, ele falou que o cara fez um gesto de pegar na arma. O rumo dele. Ok. E por que foram efetuados mais disparos? Não sei, igual eu falei. No fato dele estar muito nervoso... Você não sabe. Outra coisa, vocês foram lá para, você está me dizendo, para praticar um roubo. Certo. Tá? Primeira coisa, por que vocês escolheram um escritório de advocacia para praticar roubo? Sendo que teria, assim, 1 milhão de outros lugares que teria, com certeza, valores que estariam lá que seriam mais viáveis de serem roubados, que existiriam bens, que você teria certeza que existiriam bens. Entendeu? Porque, assim, em princípio, no escritório de advocacia, não tem dinheiro, entendeu? Em princípio não tem. Aí você vai falar, porque você falou para mim, tem o tal do acerto, não sei o quê. Como vocês poderiam imaginar que teria dinheiro vivo lá? Primeira pergunta. Segundo, por que vocês não escolheram um lugar que efetivamente vocês sabiam que tinha algo de valor? Bom, igual eu falei, sobre a questão de acerto, é sempre em dinheiro vivo, sempre em espécie. Aí a gente vendo aquela movimentação, a gente deduziu que teria sempre dinheiro ali. Tá. Por que vocês não escolheram? Não entendi. Se ela vai pegar dinheiro, como que escolhe um escritório de advocacia
na imaginação de que lá teria dinheiro. Entendeu? Assim, é uma situação difícil, porque você não sabia se tinha dinheiro, você não sabia se ia encontrar qualquer coisa. Por que já não direcionou o crime seu para uma situação que você tivesse a certeza que lá teria algo de valor? Sim, doutor. Porque, igual eu falei, eu também não estava só. A minha intenção foi essa. Já o meu parceiro não quis, eu não posso confrontar um cara que está nervoso também com a arma na mão. Não, eu não estou falando na hora, não. Eu estou falando antes. Se vocês iam lá, você falou para mim que investigou o local, viu que tinha carros de luxo lá, tinha SW4, não sei o quê. Então, por que o objetivo de vocês não era pegar o carro também? Se o objetivo de vocês era ganhar dinheiro, por que não pegou o carro também? É porque, eu falei, a gente foi focar bem mais só no dinheiro. Você não sabia se tinha? Não em bens. Pois é, o dinheiro que você não sabia se tinha, você estava só imaginando que pudesse ter, é isso. Entendi. E não preferiu um outro lugar que você tivesse certeza que tinha dinheiro. Você preferiu, assim, a suspeita de um lugar que poderia ter dinheiro, é isso. Isso. Entendi. Você falou que veio aqui para Goiânia para aplicar golpes, tá? Você ia ganhar muito dinheiro aqui, né? Nesse período de 8 dias, você ganhou R$2.000. Essa faixa de 2, 3 mil. Então, assim, não era uma coisa que você sabia ao certo, que ia dar certo, que não, você ia tentar a sorte aqui, não é? Não, antes disso, o Jabson me falou que esse esquema que ele sabia, que tinha uns contatos lá, era mais ou menos para a gente sacar em 50 auxílio. Auxílio, não... O auxílio é o quê? R$600? R$600. Vocês estavam almejando, então, sacar... R$25.000, é isso. Aí seria metade, sua metade do Jabson. Não, essa daí já é só a minha. Só a sua. Você ia pegar R$25.000, seria só isso. Quer dizer, então, voltando... Não, mas quanto que é o auxílio? 600. 600. 6 vezes 6, 36. R$36.000. Seria a sua parte. O Jabson não ia ganhar nada disso? Não, essa era só a minha parte. Ah, tá. Então, assim... É 50 meu, 50 dele. Entendi. 50 seu, 50 dele. Então, assim, o objetivo final da sua empreitada criminosa em Goiânia seria para ganhar R$36.000, correto? 6 mil. Ótimo. Agora, você falou para Élica, né? Élica, Isso. que você estava vindo para Goiânia fazer algo que ia mudar a sua vida. Sim. Entendeu? Esses 36 mil ia conseguir mudar sua vida. Sim. 36 mil com... Dá para montar um grande negócio, alguma coisa. Um grande negócio, 36 mil. Tá. Vamos continuar. Você pegou dinheiro com o Cosme? Não peguei dinheiro com o O Cosme. Cosme te deu dinheiro, te emprestou dinheiro. Como é que é a história do dinheiro do Cosme? A questão do dinheiro do Cosmo é que quando eu fui preso aqui em Goiânia, que eu fiquei na DECAP, tinha como lá você fica preso com vários presos, aí pode entrar advogado lá sem marcar horário, que não é igual na CPP, vi uma advogada, vi um cliente dela quase todo dia. Isso aí eu já tava com uns 10 dias lá, mais ou menos, ou mais. Aí eu falei assim, moço, fala pra sua advogada me chamar, passei o meu nome pra ele, aí eu não me lembro, recordo... Só sei que é uma advogada loira, nem me lembro mais o nome dela. Tá. Aí ela falou assim, você é o Pedro Henrique, sendo que eu tinha passado meus dados o preso que estava lá comigo. Aí ela me chamou e falou assim, olha, como é que eu faço para contatar essa família? Eu falei assim, olha, os números eu não tenho aqui de mente. Aí eu falei assim, mas tem o Instagram da minha namorada. Aí eu passei o Instagram para ela e ela chamou. Pois ela chamou, deu dinheiro para ela? Como é que foi essa história? Aí foi a hora que ela falou assim, consegui contatar a Élica. Você quer que eu passe algum recado para ela? Aí eu falei, fala que eu tô bem, fala pra minha mãe que eu tô bem. Aí no dia ela veio de novo, já com a resposta. Falou, olha, consegui falar com ela, falar. Aí ela falou assim, eu queria falar uma situação com você sobre os meus honorários. Tá. Aí eu falei assim, fala pra Élica pedir um dinheiro emprestado pro menino do lago, que era o Cosmo, né? Que ela não conhecia. Pediu dinheiro pro Cosme.
que eu falava que o balneário dele era um lago, né? Porque é na beira de um lago. Ah, e aí? Aí eu falei pra ela, pedi um dinheiro emprestado pra ele, né? Aí que deu a origem a esse dinheiro aí. E ele emprestou para vocês? Ele estava preso? O Cosmo? Não, não tava preso, não. O Cosmo estava solto. Tava solto. Ele pegou e emprestou um dinheiro para vocês. Porque você estava preso e precisava de um dinheiro para advogado. É isso. Como é que era o seu relacionamento com o Cosmo? Vocês eram muito íntimos, muito amigos? Eram pouco amigos? Você tinha o costume de andar com ele? Como é que funcionava? Não, eu não andava com ele, não, mas é muito no balneário, lá onde ele. Que é o. Você tinha uma relação só de cliente, você não tinha relação de amizade com ele? De cliente com ele, né? Pois é, só de cliente, você não tinha relação de amizade com ele. Ok. Você estava preso. Ele te emprestou esse dinheiro, mesmo você não tendo relação de amizade com ele, sendo só um cliente comum, sendo que você estava preso, ou seja, a possibilidade de receber esse dinheiro de volta era pequena. Bom, na época eu tinha umas motos, né? Eu tinha umas 3 motos na época. A minha intenção era pegar esse dinheiro emprestado, vender as motos que eu tinha e repassar para ele, né? Pois é, mas assim... Até então, eu nem sei se esse dinheiro chegou. Pois é, ele não sabia efetivamente se você ia conseguir pagar ele. Não, eu sempre falava para ele, né? Que ele comprava, vendia carro, eu falava para ele direto. Falava, moça, eu tenho umas motos. Você não vende moto, não? Ele falava que não, só carro. Você com ele para Goiânia. Tá, o seu e o Jadson, não é isso? Isso. Só os 3 no carro? Só os 3. Vocês viajaram, vocês saíram de Porto e vieram para Goiânia? A Goiânia. Correto. Você pagou alguma coisa para ele? Bom, eu ia arcar com os custos de gasolina, tivesse alguma manutenção, eu falava com ele que ia... Você pagou? Paguei. Você pagou quanto para ele? 150. 150 reais. O custo do combustível de Porto até Goiânia ficou 150? 150 meu e 150 do Jabs. Tá, então o custo de gasolina de Porto Nacional até Goiânia ficou 300 reais. 300 reais. Isso foi o custo total, né? Custo total, que nós passou para ele. Entendi. Ele te deu algum dinheiro ao que chegou em Goiânia? Não. Como é que você tinha o dinheiro para hospedar? Dos golpes que eu já tinha dado lá em Porto Nacional, já. No break é muito bom. Depois você ficou sabendo se efetivamente ele deu esses 4 mil reais? Emprestou, deu esses 4 mil reais? Você ficou sabendo se efetivamente ele fez isso? Igual eu falei, esse processo que eu tô de DECAP, triagem e CPP, eu nunca tive contato. Eu tive mais contato só pelos advogados mesmo. Pois assim, ele te emprestou esses 4 mil só pela uma conversa de não sei quem, não sei quem. Você nem chegou a pedir para ele efetivamente, pedir, me empresta, eu vou te pagar desse jeito. Você só pediu para advogada e tal, e ela já intermediou e ele passou o dinheiro, foi isso? Eu não sei se ele chegou a passar, não sei se ele chegou ao ponto de passar o dinheiro. Você ouviu dizer que ele passou? Eu ouvi falar que ele tinha passado, mas... Você ouviu falar que ele passou, mas você não tem certeza. Entendi. Mas só dessa conversa, pega lá, você não chegou nem, então, pedir efetivamente para ele, explicar como é que você ia pagar e quando ia pagar. Só da advogada conversar com ele, já desembolsou 4 mil reais e deu, teoricamente, para outra pessoa lá, né, que você não sabe. Em princípio, sim, né? Eu não sei de responder essa pergunta. Em princípio, sim. Tá. Eu creio que talvez não, por causa que a advogada saiu do caso. Você não sabe, então. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Se ela cobrou esse honorário e ela saiu, possivelmente, eu acho que não percebeu. Você já respondeu vários processos, né? Você já me falou que você é envolvido sempre no crime. Você tem consciência que o crime de latrocínio, ele é muitíssimo mais grave que o crime de roubo? Sim. Mas igual eu tô falando, eu tô aqui para falar o que eu fiz. Se eu fui homem de lá e roubar, eu sou homem também de arcar com o que eu fiz, né?
Mesmo sabendo que o crime de possivelmente latrocínio é maior. O Cosmo, então, o único dinheiro que talvez ele tenha dado, talvez, não é certeza, que você não sabe, se esses 4 mil, depois que você estava preso. Antes, na hora que chegou aqui em Goiânia, ele não te arrumou dinheiro nenhum. Não. E você deu R$ 300 para ele para pagar o combustível de Porto até Goiânia. Ficou mais ou menos nisso, R$ 300. Sim. Ok. Você tem mais alguma coisa legal em sua defesa? Bom, basicamente, se o Meritíssimo quiser fazer alguma pergunta. Ficou Ocorreu mais uma dúvida. Logo que vocês saíram de lá, vocês trocaram de roupa, vocês estavam numa moto. Como é que foi isso aí exatamente depois? Depois que nós fez o crime, nós saímos, o Jabson ligou a moto, nós saímos numa rua lá, acho que era até contramão. Aí nós ia indo pro hotel e cruzamos com 2 viaturas. Eu falei para ele, moço, para, que já deu merda já. Nós cruzamos, só que foi em sentido cruzando, né? Aí eu falei, bora pegar um táxi que essa moto aqui já tá embaçada. Aí foi a hora que nós abandonamos a moto e pegamos um táxi e fomos para o hotel. Vocês trocaram de roupa? Não, até então não. Aí nós fechou a hospedagem no hotel. Logo depois do crime. Vai chegar lá. Nós fechamos os honorários lá no hotel, trocamos de roupa, pegamos um táxi e fomos para Anápolis. Aí de Anápolis que nós pegamos um ônibus que foi para Porto Nacional. Mas não chegou nem ao ponto de descer em Porto Nacional, nós descemos na cidade antes, que foi em Pinheirópolis, Tocantins. Ah, e aí? Por causa que Porto Nacional tem uma ponte, aí essa ponte estava interditada, não estava passando ônibus. Aí nós desceu lá, em Pinheirópolis. Aí nós pegamos outro táxi e fomos para Porto Nacional. Aí eu fui para casa, tomei um banho. Aí que eu fui me encontrar com a Erika, já de noite já. Não me lembro o horário mais ou menos, mas eu sei que já era depois do almoço já. Quando você discutiu da Erika, você falou, não, vou fazer um negócio lá em Goiânia, não sei, eu não lembro a expressão que ela usou, vou fazer alguma coisa lá em Goiânia que vai mudar a minha vida. Sim, que era a questão de eu pegar essa, mais ou menos, teoricamente, você pegar os R$ 36 mil que ia mudar toda a sua vida. Isso. Tá. Eu entendi. Pode falar. Sobre essa expressão também que eu escutei falando já umas 2, 3 vezes aí, eu sempre falava pra minha família, se eu sair de casa e eu demorar 3 dias sem dar notícia, eu não responder, eu tô preso ou morto. Eu já sabia que eu convivia com o meio errado. E geralmente quando a pessoa some, estando envolvido nessa vida, essas 2 opções, estando preso ou estando morto. Aí eu sempre falava isso pra minha família lá em casa. Aí quando eu comecei a conviver com a Erika, foi a primeira vez que eu falei pra Erika isso. Foi a primeira vez que você falou pra ela que você ia ganhar um dinheiro que ia mudar de vida, ou que você, se ficasse sumiu 3 dias, você está falando do quê? Não, eu falo da expressão de que se eu não responder com 3 dias... com 3 dias. Isso. Tá. Essa questão que você falou, que ia mudar, que ia ganhar muito dinheiro, que ia mudar de vida. O que você deu a entender, pelo que ela fala, que você ia fazer uma coisa em Goiânia, e não que você iria estabelecer aqui para aplicar golpes, que eu também não consegui entender bem qual que seria, você explicou aí, mas eu não consegui entender bem, qual que seria muita diferença de se é pelo computador, tá lá ou tá em Goiânia. E por último, se a coisa era tão certa, tá? Por que a hora que chegou aqui atrapalhou, o caboclo não quis, e você conseguiu, teoricamente,
em 8 dias, 7, 8 dias, angariar só R$ 2.000. Eu não consegui entender essas duas coisas. Então, primeira indagação, por que você falou para ela essa ideia, eu vou fazer algo em Goiânia, não que eu vou estabelecer, aplicar golpes em Goiânia e tal, e falou dando a entender que seria um fato único. Por causa que, assim, a Érica não tem conhecimento da minha vida pessoal, que era as coisas que eu fazia. Ela sabia que eu era, assim, envolvido com um crime, mas não especificamente roubo, se é clonagem, se é falsificação. Eu não sabia, assim, de fato o que era. Sobre a questão de vir para cá pessoalmente, é por causa que o meu auxílio estava bloqueando e precisava ir na caixa e mostrar a identidade para liberação do dinheiro. Pois é, se precisava desse tipo de coisa, não era o caso de entrar em contato com a pessoa aqui, porque o custo para vir para Goiânia é caro, demorado. Não é só entrar em contato com a pessoa e ela providenciar esse tipo de coisa, manda para você até pelo correio, alguma coisa nesse tipo, seria muito mais barato? Não, por causa que os documentos que a gente fazia geralmente era de Goiânia. Aí precisava ser em Goiânia. Mas se o cara falsificar o documento, ele podia falsificar constando em qualquer lugar. E outra coisa, a data, o local de nascimento da pessoa não altera, não faz diferença. Eu poderia alterar a questão do Secretaria de Segurança. Ser de Goiânia ou ser do Tocantins. Mas você está falsificando a de Goiânia, podia falsificar do Tocantins, dá na mesma. A forma que estava trabalhando era em Goiânia. Pois é, minha pergunta fica sendo essa. Qual que é a lógica de você deslocar de Goiânia, deslocar de Porto para Goiânia, para fazer isso, você podia fazer tudo pelo computador, e a hora que chegou aqui, o trem estava tão incerto, que não deu certo. Então, vocês não sabiam efetivamente o que ia acontecer, porque a hora que chegou não deu certo o negócio da clonagem, então, na verdade, não tinha nada certo aqui. Não tinha nada certo mesmo. Se não tinha nada certo, por que já veio direto? Vieram 2 para fazer isso? Por que não veio um, então, tá dando certo, eu tô aplicando golpe aqui, aí depois o outro viria? Não, é por causa que 2 pessoas já indo, uma clonagem dessa aqui, ou você fazer um documento falso aqui, dura um dia. Só que, porém, demora para chegar. Aí ele já faz os documentos e você só tira a foto e coloca. A dúvida persiste do mesmo jeito. Assim, se ele fez o documento aqui para mandar para o Tocantins, era mais uma demora. Ia ser mais uma demora, mas o custo seria infinitamente menor. Não, seria maior, por causa que ele faz aqui para mandar para lá. Você ia gastar o correio, porque você ia gastar o tempo para vir aqui, você gastou hospedagem, você gastou comida, e teoricamente você ganhou R$ 2.000 em 7 dias. Mas eu já tinha um dinheiro, meu mesmo pessoal já. Que eu sabia que com esse dinheiro, igual eu já tinha sacado os dinheiro lá, eu sabia que rolava mesmo o dinheiro. Você falou que praticou crime de roubo aqui em Goiânia, não foi? Sim. Você praticou roubo a pedestre, a estabelecimento, foi a quê? A residência. A residência. A residência. Tá. Voltando ao assunto. Você sabe que qualquer comércio, ele recebe cartão e dinheiro, normalmente. Certo. Se você queria angariar dinheiro, não era mais lógico procurar assalto em qualquer comércio, onde tivesse qualquer pagamento em dinheiro, que com certeza você teria dinheiro, do que ir num negócio assim que não... Sim, no escritório de advocacia que poderia ter, você fala, o tal do acerto. Não é uma coisa assim... Eu não estou conseguindo entender essa parte. Seria mais ou menos com um jogo de azar. Você ir no mercado, você não sabe o horário que lá vai ter dinheiro, a hora que não vai ter dinheiro. Mas então no negócio você não tem a mínima ideia se vai ter dinheiro. No outro, teoricamente, tem. No escritório de advocacia. E por último, a hora que pegou aqueles R$ 2.000, por que você pegou isso aqui, tá bom, não achou mais nada, fosse embora rapidão? E fica lá naquela situação demorada. Igual eu falei, a gente tava caçando mais, né? Às vezes podia ter omitindo alguma informação sobre o valor que teria mais lá. Igual a princípio, quando nós chegamos lá e anunciou o assalto, ele também não falou que tinha esse dinheiro lá, não. Ele já foi falar depois. Se ele já chega e fala assim, assalto. Ele fala, não, tem dinheiro aqui. Mas não, ele também falou, não tem dinheiro aqui, não tem dinheiro. Aí depois ele que falou. Eu lembrei, tem 2.000 ali. Aí foi a hora que já baseou que teria mais, né?
Você falou, você levou os 2.000, né? Você foi de táxi até Anápolis. Quanto você pagou de táxi? 120. Você pegou um táxi na rua qualquer? Do hotel. Não, o táxi que nós usou para ir para o hotel foi um, e do hotel para Anápolis foi outro. Foi outro. A moto que você estava, era moto roubada, clonada, era o quê? Era moto de leilão, né? Isso aí o Jacques comprou no OLX. Ela comprou uma moto de leilão na OLX. Isso. Mais alguma coisa legal em sua defesa? Só isso mesmo. É. Acusação? Excelência, o réu não responderá à acusação. Somente a defesa. Não tem problema nenhum, ele pode permanecer em silêncio, o direito constitucional dele, mas peço a Vossa Excelência que respeite as decisões do STJ e o Código de Processo Penal, onde, na última decisão acostada aos autos, a gente informa que, em habeas corpus, proferido um julgamento de Santa Catarina, o relator disse que as perguntas serão formuladas e a elas o réu responde ou não, dentro do seu direito de permanecer calado. Então, o Ministério Público quer formular as perguntas. Como é uma situação que é um pouco diferente, ele não exerceu o direito de ficar em silêncio, então, o que acontece? Ele tem o direito de não responder as perguntas. Tá? Okay. Se aí você não quiser responder, você fala, não vou responder. Tá? Então, base na decisão, se você quiser responder alguma dessas, você responde. Se não quiser responder nenhuma... De princípio, eu já falei que eu não quero responder nenhuma. Ele pode fazer, mas a minha resposta vai ser em silêncio. Então tá. Então, vai ficar calado. Vou formular as perguntas, que é importante para que os lados conheçam os fatos. Primeiro, o senhor tem medo de morrer? Vai ficar calado, então deixa eu guardar. Segundo, o senhor estava assistido por advogado, por defensor público. Por qual motivo ele foi dispensado? 2, 3. Esse defensor, conhecendo-o como eu conheço, ele deve ter passado para o senhor as possibilidades de pena que o senhor pegaria. Conhecendo-o e conhecendo o direito, o senhor teria uma chance de pegar uma pena em torno de 17 anos. O senhor está sujeito, disposto a pagar 44 anos de cadeia. 44 anos de cadeia, ao invés de 18? São essas as perguntas do Ministério Público. Ok. Não, tem mais, desculpa. O senhor foi contratado pela atual banca quando e como? O senhor conhece os advogados do senhor Ney Castelli? Eles estiveram com você na prisão? Por quantas vezes? Quem que você está protegendo com esse depoimento seu? Há algo a receber por esse depoimento? Em 2016, quem que ficou na cela com o senhor? Quem fez a defesa dos seus processos? E no Tocantins? Quem que passava o nome para vocês darem os golpes? E os CPFs? Como que eram conseguidos? Você tem à disposição aqui um computador para fazer a localização desses nomes e CPFs pela internet. Você está disposto? Como que a advogada que você disse que tinha acesso livre entrava no sistema prisional, se em março de 2020 tem uma portaria que determina que todo e qualquer acesso a advogados era através de agendamento? Você sabe que as vítimas que o senhor matou têm filhos de 2, 5, 17 e 22 anos?
O senhor sabe que as vítimas deixaram viúvas? O senhor procurou em algum momento, ou os seus defensores, buscar a remissão, a redimissão disso com os familiares? De onde que surgiu essa versão, se em todos os outros momentos dos autos o senhor apresentou outras circunstâncias? Essas são as minhas perguntas e, caso o Conselho de Sentença tenha interesse em refazê-las, fique à vontade, que ele só não vai responder as da defesa, da acusação. Ainda pela assistência, Excelência, o senhor afirmou que veio para cá para fazer o golpe do auxílio emergencial. Angariou R$2.000, que era para dividir por 8, R$250 por dia. O auxílio emergencial ele é liberado de 30 a 60 dias. Como que o senhor ia manter seus gastos aqui em Goiânia com essa história inusitada de auxílio emergencial? Veio para mudar a vida aqui em Goiânia e conseguiu mudar de muita gente. Palmas, 50 quilômetros de Porto, lá não tinha como mudar de vida? Se for cometer assalto, Palmas teria algum potencial, alguém rico lá? Não. Escritórios de advocacia, empresários. Passou por Brasília, eu suponho, caminho de Palmas. Brasília teria algum lugar que circularia dinheiro, que teria alguém com joias, alguém com cofre, alguém com a frota, terceira maior frota naval do Brasil. Lá também não dava, não é? Tinha que ser aqui no escritório sem fachada. E a última. Se você queria dinheiro, por que você não aceitou a proposta do Marcos de ir no banco buscar o dinheiro? Sem mais perguntas, Excelência. A defesa quer fazer perguntas? Excelência, primeiro uma questão de ordem. Pois não. O artigo 5º ao artigo 15 da Lei de Abuso de Autoridade fala o seguinte: constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo, pena de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório, inciso 1, de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Eu gostaria que o senhor constasse em ata todas as perguntas que foram feitas pelo Ministério Público, como já pediram, e que conste aqui o requerimento da defesa, que faça a apuração, remeta ao Ministério Público, já tem inclusive o doutor aqui, que é o Ministério Público, para que faça a apuração do possível crime de abuso de autoridade que foi cometido aqui hoje. Eu posso pedir para constar em ata também que há necessidade de uma interpretação sistêmica do artigo e com o verbo constranger. E com base nisso, um excesso praticado pelo nobre advogado, eu cito o acórdão do STJ datado de 2021, posterior à lei de abuso de autoridade, que rechaça toda essa balela dita pela defesa e que conste também que providências serão tomadas junto ao órgão correcional da OAB, nos seguintes termos: posso juntar várias decisões dos tribunais superiores e com ela embasado o Ministério Público. Ante ao exposto, concedo liminar, tão somente para, mantida a realização de novo julgamento previsto para ocorrer no dia 10/3 de 2022, assegurar ao paciente o direito de permanecer em silêncio em relação às perguntas que lhe serão realizadas, seja pelo magistrado, pelo Ministério Público ou pelos jurados. Com base nessa decisão e rechaça a argumentação da defesa, peço que também conste esse julgado em ata. Perfeito. Excelência, só para, então, conste o requerimento da defesa em ata, que foram feitas perguntas pelo Ministério Público pela assistência de acusação, mesmo depois do réu ter expressado aqui que desejava permanecer em silêncio. Okay. Em relação às duas partes, em relação ao Ministério Público e em relação à defesa, pagou de táxi? 120. Pegou um táxi na rua qualquer? Do hotel.
Não, o táxi que nós usou para ir para o hotel foi um, e do hotel para Anápolis Foi outro. foi outro. A moto que você estava, era moto roubada, clonada, era o quê? Era moto de leilão, né? Isso aí o Jarbas comprou no OLX. Ela comprou uma moto de leilão na OLX. Isso. Mais alguma coisa legal em sua defesa? Só isso mesmo. É. Acusação? Excelência, o réu não responderá à acusação. Somente a Não, não defesa. vejo problema nenhum, ele pode permanecer em silêncio, o direito constitucional dele, mas peço a Vossa Excelência que respeite as decisões do STJ e o Código de Processo Penal, onde, na última decisão acostada aos autos, a gente informa que, em habeas corpus, proferido um julgamento de Santa Catarina, o relator disse que as perguntas serão formuladas e a elas o réu responde ou não, dentro do seu direito de permanecer calado. Então, o Ministério Público quer formular as perguntas. Como é uma situação que é um pouco diferente, ele não exerceu o direito de ficar em silêncio, então o que acontece? Ele tem o direito de não responder as perguntas. Tá? Ok. Se aí, se não quiser responder, você fala, não vou responder. Tá? Então, base na decisão, se você quiser responder alguma dessas, você responde. Se não quiser responder nenhuma, Mas de princípio eu já falei que eu não quero responder nenhuma. Ele pode fazer, mas a minha resposta vai ser em silêncio. então tá. Então, vai ficar calado. Vou formular as perguntas, que é importante que os lados conheçam os fatos. Primeiro, o senhor tem medo de morrer? Vai ficar calado, então deixa eu guardar. Segundo, o senhor estava assistido por advogado, por defensor público. Por qual motivo ele foi dispensado? 2, 3. Esse defensor, conhecendo-o como eu conheço, ele deve ter passado para o senhor as possibilidades de pena que o senhor pegaria. Conhecendo-o e conhecendo o direito, o senhor teria uma chance de pegar uma pena em torno de 17 anos. O senhor está sujeito, disposto a pagar 44 anos de cadeia. 44 anos de cadeia, ao invés de 18? São essas as perguntas do Ministério Público. Ok. Não, tem mais, desculpa. O senhor foi contratado pela atual banca quando e como? O senhor conhece os advogados do senhor Ney Castelli? Eles estiveram com você na prisão? Por quantas vezes? Quem que você está protegendo com esse depoimento seu? Há algo a receber por esse depoimento? Em 2016, quem que ficou na cela com o senhor? Quem fez as defesas dos seus processos? E no Tocantins? Quem que passava o nome para vocês darem os golpes? E os CPFs? Como que eram conseguidos? Você tem à disposição aqui um computador para fazer a localização desses nomes e CPFs pela internet. Você está disposto? Como que a advogada que você disse que tinha acesso livre entrava no sistema prisional, se em março de 2020 tem uma portaria que determina que todo e qualquer acesso a advogados era através de agendamento? Você sabe que as vítimas que o senhor matou têm filhos de 2, 5, 17 e 22 anos? O senhor sabe que as vítimas deixaram viúvas? O senhor procurou em algum momento, ou os seus defensores,
buscar a remissão, a redimissão disso com os familiares? De onde que surgiu essa versão, se em todos os outros momentos dos autos o senhor apresentou outras circunstâncias? Essas são as minhas perguntas e, caso o Conselho de Sentença tenha interesse em refazê-las, fique à vontade, que ele só não vai responder as da defesa, da acusação. Ainda pela assistência, Excelência. O senhor afirmou que veio para cá para fazer o golpe do auxílio emergencial. Angariou R$2.000, que era para dividir por 8, R$250 por dia. O auxílio emergencial ele é liberado de 30 a 60 dias. Como que o senhor ia manter seus gastos aqui em Goiânia com essa história inusitada de auxílio emergencial? Veio para mudar a vida aqui em Goiânia e conseguiu mudar de muita gente. Palmas, 50 quilômetros de Porto, lá não tinha como mudar de vida? Se for cometer assalto, Palmas teria algum potencial? Alguém rico lá? Não. Né? Escritórios de advocacia, empresários. Passou por Brasília, eu suponho, caminho de Palmas. Brasília teria algum lugar que circularia dinheiro? Que teria alguém com joias, alguém com cofre, alguém com a frota, terceira maior frota naval do Brasil. Lá também não dava, não é? Tinha que ser aqui no escritório sem fachada. E a última. Se você queria dinheiro, por que você não aceitou a proposta do Marcos de ir no banco buscar o dinheiro? Sem mais perguntas, Excelência. Defesa quer fazer perguntas? Excelência, primeiro uma questão de ordem. Pois não. O artigo 5º ao artigo 15 da Lei de Abuso de Autoridade fala o seguinte: constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo, pena de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório, inciso 1, de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Eu gostaria que o senhor constasse em ata todas as perguntas que foram feitas pelo Ministério Público, como já pediram, e que conste aqui o requerimento da defesa, que faça a apuração, remeta ao Ministério Público, já tem inclusive o doutor aqui, que é o Ministério Público, para que faça a apuração do possível crime de abuso de autoridade que foi cometido aqui hoje. Excelência, posso pedir para constar em ata também que há necessidade de uma interpretação sistêmica do artigo com o verbo constranger. E com base nisso, no excesso praticado pelo nobre advogado, eu cito o acórdão do STJ datado de 2021, posterior à lei de abuso de autoridade, que rechaça toda essa balela dita pela defesa e que conste também que providências serão tomadas junto ao órgão correcional da OAB, nos seguintes termos: posso juntar várias decisões dos tribunais superiores e com ela embasado o Ministério Público. Ante ao exposto, concedo liminar, tão somente para, mantida a realização de novo julgamento previsto para ocorrer no dia 10/3 de 2022, assegurar ao paciente o direito de permanecer em silêncio em relação às perguntas que lhe serão realizadas, seja pelo magistrado, pelo Ministério Público ou pelos jurados. Com base nessa decisão e rechaça a argumentação da defesa, peço que também conste esse julgado em ata. Perfeito. Excelência, só para, então, conste o requerimento da defesa em ata, que foram feitas perguntas pelo Ministério Público pela assistência de acusação, mesmo depois do réu ter expressado aqui que desejava permanecer em silêncio. Okay. Em relação às duas partes, em relação ao Ministério Público e em relação à defesa, depois eu volto a palavra, se quiser perguntar para o réu aí, tá? Eu quero dizer o seguinte: está sendo tudo gravado, tá? Então, essa necessidade de constar em ata é até uma coisa que ela tinha muito sentido quando não tinha audiência gravada. Hoje é tudo gravado, então
ipsiliteris, o que aconteceu está retratado. Então, isso aí não tem essa necessidade, tem que constar as perguntas, está tudo gravado. Tá? Segundo o seguinte, normalmente há necessidade da determinação judicial quando as partes não podem fazer algo. Tá? No caso específico do promotor, no caso específico do advogado, vocês acham que tem alguma coisa? Vocês têm o poder de invocar quem vocês acham que deve. Eu simplesmente vou constar na ata que houve resignação em relação no interrogatório, conforme gravação. Tá? E a gravação já consta tudo que aconteceu, inclusive esse posicionamento meu. Se alguém quiser, tome as providências que achar que deve. O Poder Judiciário ele tem que mandar ofício tal, quando as partes não podem. Por exemplo, no caso de uma interceptação, que as partes não têm o poder para isso. Aí precisa do juiz tomar essa decisão que as partes não podem. Agora, como se trata de uma questão que as partes estão requerendo a providência da instituição ou de órgão, que elas tomem as providências cabíveis. Ok? Então, dada a palavra à defesa, se ela quiser fazer perguntas. Consta isso aí, senhor. Pedro Henrique, primeiro questionamento. O senhor falou para o juiz sobre alguns acertos. O que é esse acerto que você se refere? Acerto é pagar para um alvará, pagar para ter um benefício, pagar para ir com semi-aberto, pagar para ter remissão. Como que você ficou sabendo que esse advogado tinha essa prática de receber esses acertos? Os próprios comentavam, né, que ele mesmo, pessoalmente, não ia. Tinha uma pessoa que intermediava isso. Agora, era um outro advogado, agora já não sei quem é o cara. Como que você ficou sabendo que lá no escritório tinha dinheiro? O Jarbson teve a informação de uma outra pessoa que tinha esse dinheiro lá. Essa pessoa era advogado? Mas eu não sei se era advogado, mas sei que o primeiro nome era Vitor. Mas creio que possa ser. Você sabia que esse escritório desses advogados era um escritório importante? Não tinha esse conhecimento. Tinha conhecimento que era importante pelo fato de que não é qualquer pessoa que faz acerto, né? Não é qualquer advogado que tem contato direto em Brasília, um exemplo. Você sabia que um dos advogados que faleceu, infelizmente, era filho de um desembargador? Não. Por que vocês escolheram esse escritório em específico? É igual eu falei, pelo fato de nós saber desse acerto e pelo fato de nós estar uma churrascaria lá em frente e vendo a movimentação, a gente deduziu que lá tinha dinheiro. Igual o delegado deduz que eu recebi dinheiro. Igual o delegado deduzindo que isso foi um crime de acerto. Quem foi que programou esse assalto lá nesse escritório? Foi você ou foi o Jarbson? O Jarbson. Se eu tivesse programado, eu teria ligado. Eu teria me apresentado mais. Quem que ligou para o escritório? O Jarbson. Quem que comprou a moto que vocês utilizaram? O Jarbson. Quem que comprou o celular que realizou as ligações para o escritório? O Jarbson. O Jarbson também já tinha cumprido pena aqui em Goiânia? Já tinha, sim. Ele sabia dessa questão dos advogados? Sabia. Que nós mesmo já comentamos já dentro da cadeia. Isso aonde? Lá em Porto? Lá em Porto Nacional. Para ficar claro, era o Marcos que tinha esses contatos ou o outro pessoal do escritório também tinha? O Marcos. Então vocês foram lá procurando o Marcos? Procurando o Marcos. Em algum momento vocês procuraram o Frank? Não. Em algum momento que vocês pediram para marcar com o Marcos, vocês falaram, queremos o Frank junto? Não. Foi vocês que pediram para o Frank entrar na sala? O Marcos falou
quando nós chegamos lá, nós falou que era uma questão de inventário de um carro de um falecido. Aí ele falou assim, essa não é muito minha área não, mas eu vou ligar aqui pro meu assistente, que foi esse outro que veio. Por que você confessou esse disparo pro delegado quando você foi preso? Quando tá só você e os policial, é fácil demais. Igual ele falou lá, que foi na fazenda. Realmente foi na fazenda. Pela tortura que eu passei. Psicológica. Agressão física lá. Até ele pegou um cacete e falou assim, isso aqui eu vou introduzir em você. Agora vocês imaginam, se por uma pessoa de bem, igual a Érica, apanhou, que eu pelo vidro vi como é que estava a situação dela, imagina como que eu tava. Eu não passei em ML não. Eu passei em ML só quando eu fui para CPP, muitos dias depois. Nesse momento você ficou com medo de morrer? Eu desejei a morte. Eu mesmo desejei a morte. Eu falei, moço, para, pelo amor de Deus, me mata logo. Eu desejei a morte. Como que foi essas agressões que você sofreu? Igual eu falei, até cacetete. O cara falava pra mim, um policial lá falando assim, é agora que nós vamos introduzir nele? É agora que nós vamos introduzir nele? Até armando a boca, ficar de joelho eu já fiquei. Dentro do mato. Achei, você acha que um policial me pegar, me levar pro mato, sem eu saber de nada, ele quer me prender? Que horas que você foi preso em Porto Nacional? De manhã. Como que você veio para Goiânia no dia que você foi preso? Eu fui preso em Porto Nacional, aí ele ia me apresentar na delegacia de Porto Nacional e falou, não vamos apresentar ele aqui não, senão ele vai ficar aqui. Aí já começou me levando, foi pra fazenda, passando em rural, fazenda, pulando quebra-mola comigo. Aí me levaram pra Palmas, de noite. Falaram assim, você vai dormir aqui hoje aqui e amanhã nós vamos pra Goiânia. Eu dormi algemado igual um cachorro. Se quer fazer o serviço, então faz, me prende logo. Mas agora me algemar, pé e mão, traçado, dormindo no chão, não podendo nem beber água, nem comer. Você passou por algum exame de corpo de delito? Quando eu cheguei, não. Foi apresentado você no IML, algum médico legista? Só quando eu fui descer para CPP. Depois de... Eu passei 30 dias na DECAP. Aí, não, 28 dias. Aí eu assinei mais uma progressão de 30. Fiquei lá até, acho que uns 50 e pouco dias. Aí que eu fui descer pro... Aí que eu fui no IML. Você se recorda do Jabson ter comentado que algum advogado teria falado que lá no escritório tinha muito dinheiro? Bom, comentando com o advogado não, mas eu sei que ele conversava com a pessoa direto, que era esse Vitor. E o que o Jabson falou pra você quando ele falou assim, vamos lá fazer essa fita aí? Ele falou que lá tinha dinheiro. E tinha acima de 20 mil. Pedro Henrique, algumas vezes aqui o juiz perguntou para você por que você não escolheu um outro lugar para roubar. Você estava aqui em Goiânia, tá? Você veio para fazer a fita lá dos cartão clonado. Mas quando vocês decidiram assaltar para ganhar dinheiro, por que você não escolheu outro lugar? Porque não era eu que estava no controle das coisas. Era o Jabson que estava. Era ele que comprou o celular. É ele que ligou. É ele que organizou. É ele que comprou moto. É ele que estava fazendo tudo. Esse acerto que você fala aí, seria no caso propina, receber um dinheiro para fazer uma intermediação entre um outro advogado e um juiz? Isso, basicamente isso. Chegou lá. E esse acerto, vocês tinham conhecimento de como que era pago para o advogado? Em espécie. Sempre em espécie. Sempre em espécie. Por que vocês, levando em consideração aí que o Ministério Público está falando que você foi lá para matar os advogados, por que você não teve o trabalho de esconder o rosto? É igual eu falei.
Lá, na minha mente, ia ter esse dinheiro, ia ser de propina. Na minha mente, eu não pensei que iria denunciar nada, não. Se eu fosse para matar realmente o advogado, seria mais fácil na rua, de capacete, de moto. Esperava então em tocaia lá, que geralmente é o que acontece no dia a dia. Não sei aqui em Goiânia, mas no Tocantins é assim. Passa um motoqueiro, dá um tiro, 3, 4 tiros e morreu. Por que eu ia ter esse trabalho todo de ir lá no escritório, perder esse tempo todo, sendo que eu podia fazer isso da rua, se eu fosse fazer isso? Você tem conhecimento de alguma outra vez que teve alguma execução, que o executor entrou dentro de algum escritório para executar, ou dentro da casa da pessoa? Rapaz, ou os conhecimentos que você tem é que sempre acontece assim na rua, a pessoa de capacete? Eu tô preso e convivo com outros presos. Eu nunca vi desse jeito. Eu queria que alguém aqui me falasse, né? Uma outra cena parecida dessa daí. Doutor, Nossa, tem hora que eles estão ali Não, gente, por fazendo favor. chacota, Não, por favor. tudo. Não, tá na. Tô com a palavra. Por favor, não intervém, não. Respeita Não, aqui, gente, doutor, por por favor. gentileza. Por favor, não Se não vamos tivesse intervir, a não. defesa aqui hoje, esse juro não estaria acontecendo, né? Doutor, calma. Tá calma. certo. É. Doutor, não, gente, por favor, Olha gente, aí. por favor, gente, a acusação, silêncio, por favor, não vamos tumultuar, não. Tô, com a Quem não palavra. tem provas, age dessa forma. É sempre assim, a mesma história. Pedro Henrique. Quando vocês entraram na sala, vocês renderam o Marcos. Ou primeiro o Marcos chamou o Frank? ele tinha ligado pro Frank e o Frank tava chegando, mas nós já tava com ele rendido já. Certo. Quando o Frank chega na sala, o que vocês fazem? Eu pedi pra ele sentar. A Beatriz, você chegou a conversar com a Beatriz? Conversei sim. Você chegou a ver o Jabson dando empurrão nela? Eu vi ela vindo com a cabeça baixa, vi ele também empurrando, ele parecia bem agressivo com ela. Não entendi o porquê. E eu sempre falando, calma, moça. O que você falou pra Beatriz nesse momento? Na hora eu olhei pra ela, ela tava muito nervosa, muito nervosa mesmo. Eu falei, calma, Beatriz, calma. Eu vi o nome dela na placa, eu decorei, por causa que Beatriz também é o nome de uma parente minha que eu considero muito. Falei, calma, Beatriz, isso aqui é só um assalto, agorinha passa. Sempre tentando acalmar ela. E o Jabson também, falando, calma, moço, calma. Aí até me falou assim, você é muito mole. Naquele momento ali da Beatriz, eu tava acalmando ela, porque de todas as que tava ali, ela era a que tava mais nervosa, era a que tava mais... E eu sei que numa situação, quando há uma vítima muito nervosa, pode acontecer besteira. Eu tava tentando evitar qualquer tipo de... Já uma previsão de que podia acontecer alguma coisa de errado já. Ela levantar, ou ela sair, ou ela gritar. Quando você ouviu os disparos, você estava em que local? Eu tava saindo da sala. Saindo da sala? De costas, saindo da sala. Você viu no momento que a Beatriz passou por você? Não reparei. Quando você escuta, você volta para ver o que aconteceu? Eu voltei porque eu vi sangue no chão. Eu vi o sangue no chão e falei, você é louco? E ele falou, bora. Ele deu água. Aí saiu. Quem saiu primeiro, você ou o Jabson? O Jabson saiu primeiro. Quando a Nathalie te vê no corredor, o Jabson já tinha saído? O Jabson já tinha saído, já. Se fosse você que tivesse atirado, você colocasse o revólver na cintura, o revólver tinha te queimado? Teria sim. Porque a gente fala, o revólver que nós tava, a gente fala canela seca. Canela seca porque é muito fininho. E quando ele dispara, ele esquenta demais. Na hora você não consegue colocar ele na cintura.
Nessa hora aí que a Nathalie me viu, eu já tava com a arma na cintura já. 3 disparos. Essa arma, seria possível você ter colocado ela na cintura? Não, não teria. De forma alguma? Não. Primeiramente, o cano estaria muito quente para colocar ela na cintura. E como eu falei que ela é canela seca, ela solta muita pólvora, se queimaria. A sua roupa foi apreendida lá em Porto Nacional quando você foi preso? Foi. Tem mais alguma coisa que você queria relatar para os jurados em sua defesa? Eu queria falar que realmente eu estava no fato, mas eu não atirei em ninguém. Sei que isso aqui não vai fazer diferença nenhuma, mas a minha consciência vai. Eu não matei ninguém. Eu estava sim no fato, mas eu não atirei em ninguém. Pelo contrário, eu estava tentando ajudar ainda a vítima ali, no caso seria a Beatriz, que se fosse depender hoje, o Jabson teria matado os 3. O Jabson teria matado os 3 pelo jeito que ele estava. Isso aqui não é... Eu não preciso estar falando isso aqui, não. Pode fazer exame na balística da minha arma, que você vai comprovar tudinho que eu estou falando. Talvez não todas, mas que eu não atirei em ninguém, não. Eu não atirei em ninguém. Pode sim me julgar pelo crime, mas não me julgue pelo fato de eu ter matado as pessoas. Pedro Henrique, quando você foi preso lá, o delegado, algum dos policiais civis, pediu para você confessar? Isso é todo momento. Todo momento fala isso aí. O que eles falaram para você? Melhor. Fizeram uma promessa da mandante, confessa. Eu falo assim, eu vou confessar. Eu confesso o que eu fiz. E eu tô mantendo minha palavra até hoje. Mesmo sabendo que eu posso pegar o dobro, ou talvez até o triplo da cadeia, que se eu visse aqui e caísse por homicídio, mas eu tô assumindo o que eu fiz. Eu fui para roubar, o roubo saiu do controle, tá certo. Matou o advogado, que era 2, mas eu não matei ninguém. Mesmo sabendo que a diferença de pena não vai ser... não vai mudar a diferença de pena, mas a minha consciência vai. Quando você prestou aquele depoimento que tem nos autos do inquérito, já estava à noite? Já estava à noite, já tinham, igual eu falei, já tinham passado por fazenda, já tinham... Nesse momento, na minha boca. Nesse momento o Jabson já estava morto? Já sim. O próprio policial me falou. O próprio policial falou assim, ó, seu amigo foi em óbito. É melhor você abrir a boca, senão você vai ser o próximo. E, igual eu falei, eu tava desejando a morte. Sem mais perguntas, Excelência. Senhor jurados, alguém tem pergunta? Faz a pergunta para mim, por favor. Excelência, eu queria saber da onde o réu está tirando dinheiro para pagar 3 advogados para estar aqui hoje nesse júri. Já que ele trabalha. Da onde você está tirando dinheiro para pagar, no caso são 2 advogados, já que você não trabalha? Meus familiares. Minha tia é bem de condição, mora no exterior. Ela conversava muito comigo. Meu pai, ele tem uma participação na cerâmica. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Para mim, por favor. Não ficou bem claro para mim quando ele disse que na hora do deu certo. Porque ele pegou o dinheiro, foi para assaltar, né? Ele perguntou por que ele não foi embora, por que ele atirou, por que ele não foi embora. Por que na hora que pegou o dinheiro, vocês não foram embora? Por que houve disparo? Igual eu falei, quando nós chegou a princípio, ele não falou em dinheiro, o advogado. Aí pressionando ele, que ele falou assim, eu tenho 2.000 ali. Aí, no intuito de ter aparecido mais e mais. Tanto que nós só tava só numa sala só. Tinha mais 2
aqui. O que eles falaram pra você? Eles falaram, fizeram uma promessa da mandante, confessa. Eu falo assim, eu vou confessar, eu confesso o que eu fiz. E eu tô mantendo minha palavra até hoje, mesmo sabendo que eu posso pegar o dobro, ou talvez até o triplo da cadeia, que se eu visse aqui e caísse por homicídio, mas eu tô assumindo o que eu fiz. Eu fui para roubar, o roubo saiu do controle, tá certo. Matou o advogado, que era 2, mas eu não matei ninguém. Mesmo sabendo que a diferença de pena não vai ser... não vai mudar a diferença de pena, mas a minha consciência vai. Quando você prestou aquele depoimento que tem nos autos do inquérito, já estava à noite? Já estava à noite, já tinham, igual eu falei, já tinham passado por fazenda, já tinham... Nesse momento, na minha boca. Nesse momento o Jabson já estava morto? Já sim. O próprio policial me falou. O próprio policial falou assim, ó, seu amigo foi em óbito. É melhor você abrir a boca, senão você vai ser o próximo. E, igual eu falei, eu tava desejando a morte. Sem mais perguntas, Excelência. Senhor Jurados, alguém tem pergunta? Faz a pergunta para mim, por favor. Excelência, eu queria saber da onde o Débora está tirando dinheiro para pagar 3 advogados para estar aqui hoje nesse júri. Da onde você está tirando dinheiro para pagar, no caso são 2 advogados, já que você não trabalha? Meus familiares. Minha tia é bem de condição, mora no exterior. Ela conversava muito comigo. Meu pai, ele tem uma participação na cerâmica. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Para mim, por favor. Não ficou bem claro para mim quando ele disse que na hora do deu certo. Porque ele pegou o dinheiro, foi para assaltar, né? Porque ele perguntou por que não foi embora, por que ele atirou, por que não foi embora. Por que na hora que pegou o dinheiro, vocês não foram embora? Por que houve disparo? Igual eu falei, quando nós chegou a princípio, ele não falou em dinheiro, o advogado. Aí pressionando ele, que ele falou assim, eu tenho 2.000 ali. Aí, no intuito de ter aparecido mais, mais. Tanto que nós só tava só numa sala só. Tinha mais 2 salas. Ficou claro? Quer mais esclarecimento? Mas o que aconteceu que levou para atirar? Por que atirou? Por que a pergunta, veja se está certo, se é isso que só quer saber. Por que na hora que pegou o dinheiro vocês não foram embora? É isso que só quer saber? Por que na hora que pegou o dinheiro vocês não foram embora? Quando nós pegou o dinheiro, aí tinha as outras salas. Aí eu falei assim, eu vou para outra sala. E foi a hora que o Jabson disparou. Eu não sei o motivo do disparo, porque eu estava de costa. Mas ele me relatou que o cara deu sinal de avançar na arma. Que ele estava assim, ó. Ele tava numa posição, tipo, não sentado. Tipo em cima das pernas. Mais alguém? Mais alguma? Mais algum jurado? Não? Pode encerrar, então. Pode sentar lá. Vamos interromper 5 minutos, tá?